Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo esse momento, essa celebração que é muito bonita, a celebração da morte de Jesus, como é chamado. E nós temos aí os textos da Bíblia, que são muito bonitos também. Esse Evangelho de João comove, porque João, ele estava acompanhando, ele acompanhou realmente o que aconteceu. Ele foi realmente o discípulo mais próximo de Jesus, ele mesmo se chama o discípulo amado. Então, ele conta a experiência dele, por isso que é interessante e toca mais o nosso coração. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira leitura. Eu tenho falado, é bom a gente sempre repisar as coisas que entram na cabeça da gente. O profeta Isaías, aliás, um livro chamado Profeta Isaías, mas são 3 livros praticamente, escritos em épocas muito diferentes. E o trecho de hoje é do 2º Isaías, faz tudo parte de um livro só. É o capítulo 40 até o capítulo 55. E aí nós encontramos 4 chamados cânticos, 4 cânticos. Os cânticos do servo do Senhor, o servo de Javé, como alguma Bíblia traduz, né? Domingo nós lemos o 3º cântico do Javé. Na segunda-feira lemos o 1º, foi quarta-feira o 2º. Hoje nós lemos o 4º, que é o mais impressionante deles. Vocês imaginem um homem que viveu anos e anos e séculos antes de Jesus, ele escreve isso que nós temos aqui. O Deus falando, não é? Eis o meu servo bem-sucedido. Quer dizer, bem-sucedido. Mas o que aconteceu? Bem-sucedido. Mas o que aconteceu com ele? E ele então vai descrevendo, né, o que aconteceu com esse bem-sucedido servo. Então ele vai descrever a paixão de Jesus Cristo. Isso que eu acho impressionante. Não tinha beleza nem atrativo, era desprezado, coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tampávamos o rosto, tão desprezível era, que não fazíamos caso dele. A verdade é que esse tomava sobre si as nossas enfermidades. E ele então vai explicar tudo aquilo que ele sofreu, e ele vai descrevendo aí com detalhes que impressionam a gente, não é? Ele diz que tudo isso teve um sentido, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Então, a gente quando contempla a paixão de Jesus Cristo, muitas vezes nós nos detemos nos sofrimentos de Jesus. Está certo. Existe até um filme do Mel Gibson, né, que é realmente uma demonstração de dores e dores e dores, mas o significado realmente da paixão de Jesus não é a gente se deter no sofrimento de Jesus. Por que ele enfrentou tudo isso? Por que Deus não podia dizer assim? Está tudo certo. Mas Deus quis mostrar um caminho mais difícil. O Filho de Deus, Deus de Deus, né, vem a esse mundo, se encarnar, ser gerado, nascer, depender da mãe, do pai, crescer, ser um jovem, depois ter os mesmos sentimentos que nós, sofrer que nem nós, se alegrar que nem nós, não é? E depois daquela missão dele de pregar, ele se opõe a todo aquele sistema religioso que havia, que fazia uma ideia tão feia de Deus, e aí então, por causa disso, ele é condenado à morte. Um justo, só passou por esse mundo fazendo bem, foi condenado. Nós vimos aí o Evangelho de João contando para nós, que coisa, que injustiça que fizeram. E a gente pergunta, sofreu tanto, por que sofreu tanto? E aí então é que a gente tem a resposta do profeta Isaías, né? Resgatava o pecado de todos e intercedia a favor dos pecadores. Tudo aquilo tinha um sentido. O sentido é que dá realmente
o ser para a gente enfrentar o sofrimento na vida. Porque sofrer não é bom, não é bom. Ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer é a pessoa que tem problemas psíquicos, não é? São os masoquistas, não é? Como a gente chama. Mas a gente não quer sofrer. Nós não fomos feitos para sofrer. Nós somos feitos para viver, para ser felizes. Deus que nos criou para isso. O sofrimento entrou no mundo porque desmantelaram o projeto de Deus. E aí então, sofrer por sofrer não vale a pena. E não vale a pena mesmo. O sofrimento só tem sentido quando leva a alguma coisa melhor. E foi o que Deus fez. Jesus sofreu tudo isso para quê? Primeiramente para nós nos libertarmos daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Segunda coisa, Jesus morreu por nós para nos dar uma vida nova. Agora nós temos a vida de Deus dentro de nós. Deus mora dentro de cada um de nós. Nós somos filhos e filhas de Deus. São Paulo diz, nós somos herdeiros e herdeiras de Deus. Vocês imaginem, né? Somos herdeiros de Deus. Nossa vida, ela não acaba quando a gente morre. A nossa vida agora é uma vida eterna, não acaba mais. Quer dizer, veja então o sofrimento de Jesus que veio fazer para nós. É realmente alguma coisa de grande. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje estava pensando, meditando um pouco sobre isso. Tudo isso só tem uma explicação. Deus nos ama. Deus nos ama. Tanto assim que São João diz, a maior prova de que Deus nos ama é que enviou seu Filho para nos salvar, para que tenhamos a vida. Então, a morte de Jesus é realmente a maior prova de que nós somos amados por Deus. Então, nós devemos nos deixar amar por Deus. E depois, esse salmo que nós temos aqui, o Salmo 31, também é interessante. Veja, quais foram as últimas palavras de Jesus antes de morrer na cruz. Aqui São João diz, tudo está consumado. Mas antes, o que ele disse? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o que diz esse salmo? Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fiquei envergonhado. Agora veja, em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quando Jesus morria na cruz, vocês ouviram, não é? Aquele pessoal todo feliz da vida, os inimigos de Jesus. Nós vencemos, acabamos com esse homem, esse nazareno que veio aí para atormentar a nossa vida. Mas Jesus ressuscitou, o Pai ressuscitou Jesus e deu a razão, ele que tinha a razão, não aqueles lá. E o fracasso não foi de Jesus, o fracasso foi daqueles que achavam que Jesus era um fracasso. Isso é bonito, é de pensar como Deus nos ama de fato. E ver esse salmo também contando isso. Quando Jesus morre, ele vai repetindo o salmo, né? Nós vimos ainda esses dias o salmo também contando para nós, né? Quando Jesus dizendo, né? Ele começa Jesus dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Tem um salmo. Jesus na cruz ia repetindo salmos, perdoando, entregando sua mãe, que ia ficar sozinha, para que o João cuidasse dela. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Muito, muito bonito a gente quando medita essas coisas, não é? Agora, eu queria dizer uma palavrinha para vocês, o seguinte. Nós estamos vivendo essa época, que não é fácil para nós. Muitos de vocês já passaram por um momento difícil da pandemia. Nós temos pessoas que perderam é modo de dizer, não é perderam não. Tiveram pessoas que partiram para a eternidade. É um sofrimento muito grande. E nós estamos vivendo isso ainda. O que será que uma sexta-feira santa pode dizer para nós num momento como esse? O que ela pode dizer para nós? Eu acho que pode dizer muitas coisas. A morte de Jesus não foi a última palavra. Ele logo ressuscitou
e foi glorificado. Eu acho que nós temos aqui uma lição para nós. Nós não podemos agora, nesse momento, nos perder, porque nós somos pessoas que têm esperança. Jesus trouxe para nós a esperança. Isso que aconteceu com Jesus vai acontecer também, né, conosco. Isso vai passar, vai passar. É um momento que nós estamos vivendo, um momento de muito sofrimento, mas nós vamos vencer isso. Isso aqui vai passar. Daqui a um tempo vai ser somente uma lembrança, uma lembrança. E nós teremos dias melhores. Agora, temos de aprender com Jesus. Ele passou da morte, do sofrimento, para alguma coisa melhor. Nós também temos de ajudar a nossa cidade, a nossa família, o nosso mundo, a sair desse período melhor. A gente construir realmente uma sociedade diferente. Uma família em que todo mundo se queira bem, conversa, resolve seus problemas numa boa, né? Uma cidade em que a gente acabe com certas coisas que nos dividem e que são tão tolas. Quando a gente se defronta com a morte e vê quantas bobagens, brigamos por tantas tolices, né? Que o nosso país acabe essa radicalização entre um lado e outro, que nós tenhamos dias mais tranquilos, que a gente não fique se xingando. Para quê? Tudo isso. O mundo é tão bonito quando a gente constrói conforme Deus deseja, como Deus quer. Então, que este dia da paixão de Jesus nos lembre bastante. O sofrimento, ele tem sentido, desde que leve para alguma coisa melhor. E nós temos certeza que isso vai acontecer com a graça de Deus.